E finalmente chegamos aqui ao ponto em que eu vou mostrar para vocês o meu Home Lab. Demorei um pouquinho porque eu estava realmente esperando ficar pronto, eu não quis mostrar a evolução, como eu faço com a parte de automação residencial. Esse aqui eu já queria mostrar a estrutura pronta para vocês. Então vamos ver aqui meu rack e a parte física como ficou e algumas explicações de como eu conectei todos os sistemas. Vamos lá. Eu já passei aqui para a tela o rack, vocês estão vendo ele inclusive em tempo real, tá? Tem uma câmera lá. Eu vou abrir a porta dele agora e eu vou começar a explicar para vocês como é que tá essa infra, porque ficou muito legal. Vamos. E abrindo aqui. O que temos aqui então? Vou começar a desenhar aqui em cima. Em primeiro lugar, o sistema de ventilação do rack. Sisteminha de ventilação, 2 coolers que ficam tirando o ar quente daí de dentro, baseado num sensor de temperatura que está lá no fundo, não dá para ver, mas tem um sensor de temperatura aí dentro do rack. Na porta, como vocês já viram, né, em primeiro momento aqui, tem um sensor de porta e um LED Zigbee que eu coloquei aqui em volta, inclusive ele pode ficar colorido, né? Dá para mudar as cores, tudo. É um LED RGB. E apenas salientando aqui que esse aqui é um rack de 20U. Então ele tem aproximadamente 1 metro de altura, ok? E indo ao primeiro equipamento aqui do rack, nós temos aqui um UDM Pro. Nesse caso aqui, um UDM Pro da Ubiquiti, que é o meu roteador principal. Ele tem uma porta aqui na primeira WAN, né, na primeira interface, internet, e ele tem uma segunda porta aqui que está na WAN 2, que é a internet redundante. Eu estou chamando de WAN 1, WAN 2 aqui, mas é a internet principal, que é um link aqui de 1 GB, e nós temos aqui a internet secundária, que é um link de 35 MB, que é só um quebra-galho para redundância aqui, caso eu tenha algum problema. Os links têm IP público, tá? IP público e fixo. Os meus 2 links têm IP fixo aqui. Vindo aqui em seguida, nós temos aqui o nosso USW Pro de 24 portas, que é um switch Pro da Ubiquiti de 24 portas. E o que o torna Pro são algumas características. Primeiro que ele pode fazer roteamento, diferente dos switches tradicionais, esse switch aqui consegue rotear entre VLANs por conta própria. Além disso, nós temos 2 interfaces aqui de 10 GB, sendo que eu usei um cabo DAC aqui, entre o switch e o UDM nós temos uma conexão aqui de 10 gigabits, além das 24 portas de 1 GB, e além de várias outras funções aqui que o switch tem que nós vamos falar mais à frente. Aqui embaixo são 2 mini PCs, sendo que esse primeiro aqui está conectado com 2 interfaces de 1 GB ao Switch Pro. Nós temos aqui um outro mini PC conectado com 4 interfaces de 1 GB também, 4 vezes 1 GB. E nós temos aqui o nosso iHost da Sonoff para testes, né, para testes de automação, de conexão de dispositivos. O nosso hub Matter da ZMSmart, que eu já mostrei para vocês. E nós temos aqui um hub Zigbee, tá? Todos eles conectados aqui ao switch. Além disso, aqui atrás tem o meu NVR da Hikvision, que agrega todas as câmeras. Passando aqui para a parte de baixo, temos outro servidor. Esse servidor está ligado nessa interface de 10 GB, então nós temos uma interface de 10 GB nesse servidor aqui de fibra. E nós temos uma outra interface aqui de 1 GB. Depois eu explico o que fazem esses 3 PCs, esses 3 servidores aqui, porque é bem interessante a estrutura. Fica aí e também já se inscreve porque vai ter muito mais sobre isso para frente. Aqui eu tenho o meu NAS da Synology, tá? O meu NAS da Synology, ele está com 4 TB vezes 2, são 2 HDs, em RAID 1 para ter redundância, e eles são hot swap, então se qualquer um der problema é só sacar e colocar outro no lugar. Aqui eu tenho um no-break de 1200 VA, é um no-break comum, não é um no-break senoidal, não é daqueles no-break contínuo que fica mandando energia da bateria direto, é um no-break comum, só para suportar o rack aqui. Aqui embaixo eu tenho o meu Raspberry Pi 4, que ainda está rodando o meu Home Assistant,
e eu tenho um outro Raspberry aqui e um outro aqui. Esse aqui é um 2 e esse aqui é um 3. Esse 2 aqui é o meu sniffer de rede Zigbee. Ele não está ligado nesse momento, eu preciso dar uma ajeitada aqui, mas vou deixar ele ligado definitivamente. E esse 3 aqui ainda está completamente sem uso. E além disso, eu tenho um HD aqui de 6 terabytes, que fica ligado via USB aqui ao meu storage, fazendo backup diariamente, além dos backups off-site que eu também tenho. E o meu Home Assistant tem grande participação no controle desse hack, no controle da casa, no controle de tudo aqui. E lembrando que nós temos aqui um curso de Home Assistant do começo ao fim, mesmo para você que é iniciante, para você entrar nesse mundo da automação mais avançada, para você poder realmente criar uma automação diferenciada na sua casa. Então não deixa de conferir aí no link da descrição. Essa aqui é a estrutura. E agora eu vou falar um pouquinho de como que eu montei, né? Como é que eu configurei, por que esse switch aqui da Ubiquiti é tão essencial aqui para a minha rede. Lembrando que, se você quiser comprar qualquer um desses produtos da Ubiquiti, o link da loja na descrição. Todos esses produtos que eu estou mostrando, compra nacional, você compra aqui, recebe na sua casa com garantia. Além disso, todos os componentes que eu usei aqui para o hack, bem como o próprio hack, eu vou deixar todos os links aí na descrição, caso você queira montar uma estrutura similar. Importante lembrar aqui que tudo que eu tenho nessa estrutura, você pode montar um pedacinho na sua casa, que eu tenho uma estrutura muito completa para efeito de laboratório. Você pode pegar pequenas porções dessa minha rede e montar na sua casa sem problema algum. Eu vou mostrar inclusive agora como eu fiz a configuração desse switch aqui, porque que foi tão essencial todos os serviços que eu coloquei. E se vocês tiverem dicas e sugestões que eu possa aplicar aí no meu laboratório, deixa aqui nos comentários também, vai ser um prazer analisar cada uma das informações que vocês passarem e dependendo do que for, quem sabe a gente não replica aqui também. E agora vamos pegar somente esse switch para eu explicar para vocês o que eu fiz. Então eu tenho agora esse switch de 24 portas aqui da Ubiquiti e eu tenho aqui o UDM Pro. E como eu disse para vocês, esse UDM Pro ele tá com duas saídas para a internet. E eu tenho aqui a ligação entre um e outro através de uma porta de 10 GB. Eu tenho uma VLAN principal, que é a minha VLAN 100. Lembrando que todas essas portas de conexão aqui, elas são trunk. Eu posso passar todas as VLANs por essa porta. E qualquer PC que eu conecto aqui na minha rede principal, seja ele Wi-Fi, eu posso conectar aqui também nesse outro switch. Se eu tentar sair para a internet, o que vai acontecer é esse caminho aqui. Ele vai vir por essa porta, vai passar aqui dentro pelo firewall do UDM Pro e vai sair por um desses dois links porque eles estão balanceados, tá? Esse é o caminho normal. O que eu fiz aqui na rede? Eu peguei aqui esse switch, olha por que esse switch foi tão importante pela quantidade de portas que ele tem e pelos recursos. Eu criei uma nova VLAN 10 aqui, eu criei aqui uma VLAN 1000, que está conectado diretamente aqui à internet 1. Então eu peguei uma perninha aqui, um cabo físico aqui desse modem aqui, dessa ONT da operadora e joguei aqui uma conexão direta para esse switch. Isso significa que agora, qualquer um que eu ligar nessa VLAN 1000, eu saio direto para a internet sem passar pelo UDM, sem passar pelo meu firewall principal. E, além disso, com essa VLAN 10 que eu criei aqui, eu pude montar alguns firewalls bem específicos. Então, por exemplo, hoje eu tenho aqui para testar um pfSense rodando num mini PC, e ele tem uma perna aqui na VLAN 10 e ele tem uma outra perna aqui na VLAN 1000. O que isso significa? Significa que se eu ligar qualquer PC agora aqui na VLAN 10, seja nesse switch ou seja aqui no de cima, né? Como eu disse, essa porta aqui passa todas as VLANs. Eu vou sair por esse PC agora, se eu for para a internet, vou passar pelo firewall aqui do pfSense, tá? E ele vai me mandar aqui direto para a internet, atravessando todo mundo, certo? Então, essa foi a estrutura. Isso significa que eu posso montar agora quantas estruturas de rede independentes eu quiser. O que eu tenho no fim das contas aqui são PCs
todos conectados a um pfSense, por exemplo, mandando isso tudo direto para a internet. Isso aqui é a estrutura lógica da coisa toda, né? Independente de tudo isso daqui que eu tenho, essa aqui é a estrutura lógica. E eu posso montar quantas estruturas lógicas dessa eu quiser. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, um microtik também para fazer a mesma coisa aqui para a internet e colocar outros PCs pendurados, vai funcionar sem problema algum. E aí agora vem a grande questão. Eu mostrei para vocês que eu coloquei um pfSense aqui, por exemplo, num mini PC, mas eu tenho 3 PCs aqui no rack. E como é que isso está funcionando fisicamente e logicamente? Vamos pensar agora nesses 3 PCs que eu tenho aqui. Então eu tenho aqui o 1, o 2 e o 3. E esses 3 PCs, o que eles estão fazendo? Eles têm Proxmox instalado. O Proxmox é um sistema de virtualização, é um sistema operacional que você instala, um Linux que já vem com as interfaces de virtualização para você criar uma série de máquinas virtuais que dá para fazer um monte de coisa. E o que acontece é que cada uma dessas máquinas está conectada aqui a esse switch por mais de uma porta, como eu mostrei lá. A máquina 2 aqui ela tem 4 interfaces, a máquina 3 ela tem 2 interfaces e a máquina 1 ela tem uma interface. Uma interface de cada um desses Proxmox, né? Aqui é o Proxmox 1, aqui o 2, aqui o 3. Cada uma dessas máquinas tem uma VLAN 100 conectada aqui na minha rede principal. Então, uma das pernas é a VLAN 100, tirando que esse aqui tem 2. Eu tenho 2 esse aqui na VLAN 100. E a outra perna eu coloquei na VLAN 1000 e na VLAN 10. Então aqui eu tenho a 1000 e a 10. Aqui eu tenho a interface 1000 e a interface VLAN 1000 e a interface VLAN 10. E aqui, como eu tinha 2 portas, eu tenho a 10 e a 1000 independentes. O fato é que, logicamente, aqui para dentro do sistema, todos representam a mesma coisa, as mesmas interfaces. E eu já vou explicar por quê. Essa porta aqui do Proxmox 3, ela é de 10 gigabits. Essa aqui é de 1 gigabit. Essas daqui todas, desse mini PC, são todas de 2.5 gigabits. Mas como as portas do switch são todas de 1, então a gente acaba aqui com 4 interfaces de 1. E aqui com 2 de 1. Primeira coisa é que nesse segundo Proxmox aqui, eu fiz uma agregação de porta aqui de 1 mais 1. Então eu tenho um total de 2 GB. Quer dizer que dá para eu trafegar uma única conexão em 2 GB? Não, mas vou mostrar uma coisa interessante agora aqui para vocês. Eu vou abrir essa interface aqui, vou abrir 2 vezes essa interface aqui e vou abrir essa interface aqui agora na tela. E vou fazer um teste de comunicação para vocês verem como isso funciona e depois eu explico a estrutura do meu Proxmox. E agora eu já estou aqui com as minhas telas abertas aqui de cada sistema. Então esse aqui é o meu Proxmox 2, eu abri 2 seções dele. Esse aqui é o Proxmox 1, esse aqui é o Proxmox 3 e esse daqui é o 2, é a mesma máquina. E o que eu vou fazer nessa máquina aqui? Eu vou abrir nela um iPerf, que é para teste de velocidade, como servidor. Vou colocar um aqui na porta 7576 por um tempo, não precisa de tempo, ele é o servidor. E eu vou abrir um outro iPerf 3 aqui, para ser também servidor nessa mesma máquina, só que eu vou jogar na porta 7676. E agora eu vou mandar testar o tráfego de cada uma das outras duas para essa daqui. E vou colocar um timeout de 600, para ele ficar por 5 minutos enviando o tráfego. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra, só que para a porta 7676. O tráfego não balanceou, então eu vou parar e vou começar de novo. Vamos ver o que acontece agora. Vou parar a outra aqui e começar de novo. Pronto. Agora sim eu consegui o balanceamento. Lembra que eu mostrei que eu tenho 2 interfaces de rede? Aqui eu tenho o meu switch com várias portas. Aqui eu tenho uma porta de 1 GB. Eu tenho outra porta de 1 GB. Então aqui eu tenho 2 portas de 1 GB. Esse aqui tem uma de 1 GB e esse aqui tem uma de 10 GB, certo? O que está acontecendo com o tráfego é que o tráfego dessa máquina aqui está indo por uma porta e o tráfego dessa outra máquina está indo por outra porta. O que acontece é que eu consigo 2 vezes a velocidade de 1 GB. Exatamente. Agora eu vou lá e vou sacar um dos cabos e agora vocês vão ver que essa redundância funciona muito bem. Eu vou pegar lá agora e vou cortar um desses cabos aqui. Vou puxar aqui um dos cabos, tirei.
E olha só o que aconteceu. Uma das conexões aqui, você pode ver que ela deu, aqui, ela está subindo aqui, ó. Pode ver que ela deu uma diminuída e automaticamente o tráfego se distribuiu na porta que sobrou, que foi a porta que eu mantive. Então agora o tráfego das duas está vindo pela mesma porta. Ou seja, além de redundância, eu ainda dobro a minha capacidade. Nesse momento, estou utilizando a redundância. Agora vou colocar de volta o cabo. Coloquei de volta o cabo, vamos ver se ele automaticamente já redistribui o tráfego. Nem sempre isso acontece. Redistribuiu já. Agora vocês podem ver que o tráfego aqui subiu de novo para 1 GB e 1 GB. Então eu tenho uma das minhas máquinas, um dos meus mini PCs totalmente redundante na comunicação com a rede, além de aumentar a capacidade de múltiplas comunicações, o que é interessante, porque eu posso ter uma máquina virtual, ela acessando um storage externo, e eu acessando os serviços dessa máquina sem uma comunicação impactar na outra. E agora vamos falar um pouquinho dessa estrutura do Proxmox, para vocês verem que negócio legal que ficou. E agora voltando aqui a essas máquinas do Proxmox, o que acontece? Nós temos aqui os nossos 3 Proxmox e como é que eles estão funcionando aqui do ponto de vista de infraestrutura de rede. Eles estão aqui todos no switch, agora eu vou representar por uma única conexão. Eles estão todos aqui no SW Pro e lembrando que todos eles têm as mesmas interfaces, independente da quantidade de cabos que eu conectei, todos eles têm as mesmas interfaces lógicas. Aquilo que eu apresento para as máquinas virtuais é idêntico, independente de qual servidor que a máquina está rodando. E aqui do outro lado, eu tenho aqui o meu NAS, que foi aquele da Synology que eu mostrei para vocês. Aqui dentro temos as nossas VMs rodando. E o que isso significa? Até aqui normal, só que o ponto é que todo esse meu Proxmox ele está trabalhando em cluster, né? Então, o que eu tenho aqui é um cluster de Proxmox. Quando eu olho na interface gráfica deles, eu vejo os 3 simultaneamente. E aí eu tenho uma máquina virtual rodando. Imagina que eu tenho aqui, aquela que eu mostrei para vocês, o pfSense. Tá? Ela está aqui conectada ao SW Pro com todas as suas interfaces, né? VLAN 1000, VLAN 10, VLAN 100, não importa. Ele está fazendo o papel aqui de mandar rotear o tráfego pela internet e funcionar como um firewall. Eu peguei o storage dele, então o armazenamento dele, e coloquei o disco virtual dele aqui no NAS. Aqui é a comunicação do disco virtual, né? O HD virtual desse pfSense, ele fica aqui dentro do meu NAS. E todos os Proxmox têm acesso ao meu NAS, todos eles enxergam. O que acontece então se quebrar essa conexão, né? Se eu vier aqui e cortar essa conexão. Pronto, arranquei o cabo. O que vai acontecer? Essa máquina aqui, automaticamente, esses outros servidores vão identificar que perdeu a conexão desse primeiro Proxmox e eles vão ativar essa máquina virtual aqui. Então, o meu pfSense, nesse caso, passa a rodar nessa máquina virtual. Toda essa migração leva algo em torno de 2 minutos. Lembrando que ela também vai reiniciar, ela vai sofrer um restart. Por quê? Porque a memória dela estava nessa máquina e foi perdida a partir do momento que essa máquina caiu. A máquina é migrada para cá. O disco já está aqui, o VDisk, né, o Virtual Disk já está aqui e vai subir normalmente essa máquina e voltar a funcionar em alguns minutos. Para um cenário residencial, isso é mais que perfeito. E isso tudo que eu mostrei para vocês é basicamente o que eu tenho rodando nessa estrutura que eu acabei de mostrar, tudo dentro desse hack. E não deixa de se inscrever porque pro próximo vídeo eu vou mostrar como funciona o meu Proxmox e as máquinas virtuais que eu rodo, os serviços que eu rodo dentro de toda essa rede efetivamente. E não deixa de conferir o link que eu tô deixando aqui para outro vídeo que pode ser do seu interesse. Valeu!